Então agora ele vai falar sobre neuromarketing e a influência comportamental subliminar. Vitor Sato, da Propósito Maior, é coach e especialista comportamental. Bom, vamos começar aqui e falar um pouquinho sobre neuromarketing e falar sobre a influência que algumas ferramentas mentais e comportamentais têm e não precisam ser utilizadas somente para marketing. É isso que eu vou falar aqui, né? É possível influenciar a mente e o comportamento das pessoas de modo direto e inconsciente? Para pensar se você pudesse, se você tivesse esse poder de influenciar a mentalidade e o comportamento das pessoas de uma maneira direta e inconsciente, ou seja, está atingindo ela diretamente e ela nem sabe disso. Imagine se você tivesse esse poder. Imagina se a Sky tivesse esse poder, né? Imagina o quanto que a gente teria de disputas aí no mundo. Mas a gente tem bastante disputas. Será que isso aqui é possível? Vou explicar um pouquinho de neuromarketing e marketing. Vou falar um pouquinho de marketing primeiro. O que é marketing, né? Marketing é estudo de mercado. E aí dentro de marketing você tem um monte de coisa. Tem publicidade, tem propaganda, tem pesquisa e desenvolvimento, que mexe bastante com estatística. Você tem a área de inovação, você tem a área comercial, a área de vendas, a área de expansão, e tudo isso está dentro da área de marketing. Aí tem gente que confunde marketing com publicidade. Publicidade é um bracinho dentro do marketing. E por que foi inventado o neuromarketing, né? Por que o pessoal vai atrás do neuromarketing? Por que agora está tão comentado? Porque o marketing, para ele fazer efeito, você tem que fazer pesquisa de mercado, você tem que acompanhar o mercado, e você tem que saber o que o mercado quer. Não é isso que o Thiago acabou de falar, né? O que o nosso cliente quer? Qual que é a dor do nosso cliente? O que a gente tem que sanar? Tem que alegrar o cliente, ajudar o cliente, gerar valor para o cliente. E aí você vai lá e pergunta para o cliente, o que você quer? Imagina assim, você entra num supermercado e você vai comprar, imagina um produto que você goste. E quando você chega na prateleira, chega na gôndola, você vê 30 tipos diferentes, né? Marcas diferentes, sabores diferentes, tipos diferentes, cheiro diferente, tudo diferente. É difícil de escolher, porque talvez alguns anos ou uma década atrás não era tão difícil. Era muito mais fácil. Eu quero sabor em pó, você vai lá e pega Omo. Hoje você tem Omo multiação, Omo novação, Omo novo não sei o que, Omo de tudo. É sempre novo, é sempre a mesma coisa. Mas o que acontece então com o neuromarketing? Você vai exatamente aonde o cliente está pensando sem pensar. Como assim? Por que às vezes a gente toma algumas decisões no impulso e depois a gente se arrepende? E por que naquele momento parecia tão viável? E por que quando alguém te criticou, você defendeu que aquilo era bom para você, e que aquilo ia te ajudar, e que valia a pena, e que você fez pesquisa, e que você... Aí você fala assim, cara, não tem como dar errado. Aí você foi lá e comprou, e passou um tempo e você falou assim, cara, você não sabe o que eu fiz. Então assim, você comprou? Comprei. Porque as pessoas, né, Steve Jobs falava, né, as pessoas não sabem o que querem. Alguém tem que falar para elas. Então, isso é verdade, a gente é muito indeciso. Por quê? As pesquisas, os estudos recentes de neuromarketing, de neurociência, têm apontado que as pessoas, quanto mais detalhes tem para tomar decisão, mais fica torrando o cérebro e fica lá ocupando. Então entra naquela questão da gôndola, né? Tem 32 tipos de produto. Aí você pega as 32 caixas, empilha tudo e começa a ler o componente de cada um. Aí você começa a ver preço, e você começa a ver todos os componentes, não sei o que, não sei o que. E aí depois de uma hora de indecisão você fala assim, tem que ir para casa, acabou meu tempo, volta outro dia. E você nem compra. Por quê? Porque a gente fica indeciso com o nosso próprio critério. E muitas vezes esse nosso critério, ele é muito racional e não está levando a gente a lugar nenhum. Por quê? Quando a gente vai comprar um carro, a gente fica se perguntando, esse carro anda? Você pergunta isso? Não. Você pergunta, quantos litros ele faz por quilômetro? Mas e se for flex? Quantos? Ah, mas e se for estrada? Aí você está começando a perguntar coisa que você não tem nem a ver, porque você nem anda em estrada com o carro, você vai para a praia uma vez por ano com o carro, você não vai daqui, você não pega o rodoanel, você não sai da cidade, você está se preocupando com quantos quilômetros por litro ele faz
na estrada. Isso é uma das coisas que o pessoal se preocupa. Agora, quantos porta-objetos ele tem? Aí começa a complicar, porque aí começa, não, vem cá, deixa eu te mostrar. Aí você entra no carro, aí o cara vira uma coisa, vira outra coisa, baixa banco, levanta banco, teto solar, não sei o quê. E aí você fica cada vez mais confuso. O marketing mesmo, ele funcionou até um tempo. Hoje, está mostrando que isso aqui só deixa as pessoas confusas. É só fazer pesquisa de mercado. Se a gente começar a fazer pesquisa aqui, eu posso muito fácil influenciar vocês a pensar em uma coisa sem que vocês queiram pensar nisso ou sem que vocês achem vantajoso. É fácil fazer isso. O mercado faz isso toda hora, vendedores fazem isso toda hora, e nós fazemos com nós mesmos, nós fazemos quando a gente quer sair com os nossos amigos. Então, se você quer ir para algum lugar, são 3 pessoas, você quer ir para um lugar, aí você olha para um, você olha para o outro e fala assim, qual vai topar ir comigo? Acho que esse aí vai comigo. E aí, vamos? Vamos. Pronto. Então está decidido. Mas você não vai perguntar para o terceiro? Não precisa, ele vai. A gente faz isso, né? Da onde vem essa questão do neuromarketing? Neurociência cognitiva social. É uma mistura de neurociência com psicologia cognitiva e psicologia social. Então você mistura um monte de coisa e aí você fala assim, isso aqui dá para usar para vender. Então o que o neuromarketing faz, né? Você fala assim, cara, o que esse neuromarketing faz? Ele te faz comprar as coisas que você não quer. É isso. É isso que o neuromarketing faz. Faz você comprar as coisas que você não quer, que você não precisa, que você não vai usar, mas te faz comprar. Te faz gostar até das coisas que nem precisa gostar. Quem gosta da marca da Apple? Gosta. Não estou falando que tem, que quer ter, não. É quem gosta. Aí já mudou, né? Quem gosta, né? Já levanta a mão. Starbucks. Vai levantando a mão, né? Ferrari. Vocês não gostam de Ferrari? Vocês estão de brincadeira. Tá bom, vocês estão num outro nível. Tem dinheiro nem pra gostar. Gostar é de graça, é de graça. Mas como que essas marcas conseguem fazer você gostar? Aí fala assim, mas qual que é a concorrente? Porsche. Quem gosta de Porsche? É que vira um objeto de desejo, que você nunca vai ter, e aí você compra um carro de 199 mil reais por mês que você nunca vai conseguir pagar, e você é escravo do sistema. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas coisas a gente compra que não é uma Ferrari, mas a gente parcela lá na frente para comprar? Mas não é uma Ferrari. Muitas coisas. Mas tem muitas coisas que a gente faz isso. E até quando a gente olha assim para as crianças, né, eles são influenciados, quer dizer, cada dia é um objeto de desejo novo. Né? Cada dia tem um novo para eu desejar, sonhar, é muito legal e tal. Só muda a cor do cabelo, a roupa. E aí agora, tinha até Monster High, monstro, cara, você cria monstro, os caras criam monstro. O que vem de... a Barbie tem cachorro, não mãe, mas essa tem aranha, velho. Tipo, eu quero isso. Então, se a gente for levar para o lado do marketing, né, a gente acompanha a evolução, marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Eu trabalhei com marketing, hoje eu não trabalho mais com marketing, tá? Mas se você vê a evolução da concentração que você tinha preocupação no produto, aí depois passou para a preocupação no consumidor, depois mudou um pouquinho para a preocupação em relação a valor, né? Então, e agora a gente está passando para a evolução do marketing 4.0, que ainda se preocupa com valor, com crença. Então, por exemplo, produtos sustentáveis, aquilo que não tem açúcar, que não tem glúten, né? Então você pega uma parcela do mercado que se preocupa mais com saúde. Então você vai evoluindo. E o quanto isso consegue chegar no 4.0, que são as mídias sociais, você consegue divulgar isso de uma maneira muito mais barata, porque você consegue fazer com que o seu consumidor vire um leal evangelista, como falou o Marco, né? O Marco. Então, quando você chega nesse ponto que seu consumidor não é apenas um consumidor, mas ele é um relações públicas da sua empresa, isso vale muito mais do que uma compra que ele faz, né? Por isso que a neurociência cognitiva social mistura toda essa parte, né, de como que as pessoas entendem, o que elas pensam, o que elas precisam, o que elas procuram, o que elas querem, o que elas desejam, o que elas não precisam, mas que elas querem, que não é útil, mas ela ainda quer. E você transforma isso em objeto de desejo, a pessoa quer comprar aquilo, quer ter aquilo mesmo que ela vai usar uma vez na vida. Aquele vestido lindo. Por que eu falei das mulheres? Aquele sapato para os homens. Um homem compra um sapato e usa o ano inteiro o mesmo sapato.
vou fazer uma pergunta para vocês, voltando nessa parte de neurociência cognitivo-social. Quantos cérebros vocês têm? Essa é fácil. Todo mundo aqui deveria ter pelo menos um. Sim. Mesmo que fosse do homem. Ou metade. Mas o que os estudos têm apontado? Que o nosso cérebro, apesar de ser um cérebro, nós temos camadas. Então nós temos 3 camadas, nós temos 3 partes diferentes do cérebro que atuam de maneiras diferentes. E como eles atuam de maneiras diferentes, a gente pode falar que se eu estou pensando de uma maneira mais impulsiva, pensando na minha sobrevivência, medo, se eu estou com raiva, eu estou sendo mais primitivo. Então eu estou mexendo com um trabalho cerebral, né? Um dos cérebros. Quais os 3 cérebros? O neocórtex, que é o que nós, homens evoluídos, homens e mulheres evoluídos, temos, né? A mais que os primatas, tão evoluídos. E depois vem a parte de baixo, que na verdade essa camada não é muito bem assim, né? Para falar assim um pouquinho difícil. Na verdade o neocórtex ele não é uma camada muito grande, ele é fininho, né? Uma parte cinzenta, a massa cinzenta do cérebro. Mas aí depois a parte de baixo se desenvolveu o cérebro límbico, tem muito a ver com as nossas emoções. Então você pode ver que as cobras, os répteis, os jacarés, eles não têm essa expressão, né, de emoções. Os tubarões não têm essa... Aquilo não é raiva, né? Aquilo ali é normal do tubarão, né? O jacaré, não é que ele está com raiva, aquilo é normal do jacaré, ele é um agressor mesmo, ele é um predador. Mas você tem essas diferenças, e até chegar no cérebro límbico, que é o menos evoluído, né? Um dos primeiros além do cerebelo, né? Mas você tem essas... O reptiliano, ele te traz satisfação sim, mas ele não se preocupa muito com a satisfação, ele se preocupa mais com a sobrevivência, né? Então, por exemplo, quando você busca no cérebro límbico, a gente está falando de emoção, a gente está buscando prazer, né? Então, fala assim, prazer, eu falo assim, quando você toma um café, você sente o quê? Dor? Né? Então, não, você sente um tipo de prazer. Quando você conversa com alguém, você vê uma pessoa que você não vê há muito tempo, o que você sente? Pô, sinto alegria, é um tipo de prazer, né? Agora, uma cobra, quando te vê, ela não sente um prazer, né? Um jacaré, a não ser que ele te dê uma mordida. Mas, por que falando desses 3 cérebros? Porque isso corresponde ao que a neurociência tem que atacar, o neuromarketing ataca para fazer com que você compre as coisas. Se a gente falar do cérebro reptiliano, que é o que os répteis têm, os mais antigos têm, a gente tem, todos nós somos reptilianos. Tá? Apesar de sermos homo sapiens sapiens, nós somos reptilianos. Por exemplo, quando você coloca a mão no fogo e você tira, você pensa para fazer isso? O macaco pensa para fazer isso? Mas o macaco não tem o neocórtex como a gente. Por que ele faz? Porque tanto ele quanto nós temos o cérebro reptiliano, e quem toma conta desse instinto é o cérebro reptiliano, aquela camada mais primitiva que a gente tem. E quantas mentes a gente tem? Também mais uma pergunta capciosa. 3 mentes, pelo menos. Depende dos estudiosos. Se a gente falar estudiosos da área médica, clínica, a gente tem aí os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, a gente tem o inconsciente e o consciente. Se a gente falar com hipnoterapeuta, se a gente falar com o pessoal de PNL, constelação, né, a gente vai ver que tem o subconsciente além do inconsciente. Então nós temos mente consciente, estamos acordados. A mente subconsciente, que é quando a gente está dormindo, mas a gente está pensando, a gente sonha, quando a gente está no estado alfa, né? Quem nunca ficou na frente da TV, assistindo TV de olho fechado, e alguém cutucou, vai dormir na cama que você está dormindo? Não, eu estou assistindo. Estou sentindo tudo. E pior, você ainda fala o que está acontecendo, mas estava dormindo, né? Mas era sua mente subconsciente. Já quando a gente fala do inconsciente, realmente você está em um estado de transe profundo, e aí é a parte que regula a respiração, o diafragma, o piscar dos olhos, né? Enfim, a parte que a gente não controla. Os hábitos, né? O inconsciente. Nossos hábitos, nossas crenças, Hábitos, crenças. Biologicamente falando, né, a mente inconsciente ela cuida dessa parte. Agora, quando a gente entrar um pouquinho mais à frente sobre essa questão, fica um pouco mais claro. Eu fiz alguma coisa errada. O que é essa influência subliminar que eu falei? Quando a gente está falando de mente consciente, mente subconsciente e consciente, a gente tem um nível de critério, a gente tem um fator crítico. Por que às vezes a gente faz as coisas e a gente não faz as coisas?
Né? Se eu estou na beira do precipício, eu sei que eu posso cair e morrer, eu não vou chegar muito perto. Aqui não. Aqui eu sei que se eu cair aqui, no máximo eu vou torcer o pé. Então a gente tem alguns fatores críticos que protegem a gente, até mesmo de maneira inconsciente, até mesmo dormindo. Se você estiver aqui perto, você rolar e sentir que não tem mais nada ali, você para. É isso que faz quando a gente é criancinha, a gente troca do berço para a cama. A gente começa a sentir e a gente começa a saber das coisas. É o fator crítico. O que acontece quando a gente consegue passar direto pelo fator crítico? Por exemplo, quando você tem um palestrante que ele é muito bom no que ele faz, no que ele fala, e você vê ele como uma pessoa de autoridade, uma pessoa de recurso, uma pessoa de renome, e uma pessoa que é estudada, um cara que é pós-doutorado, você vai criticar esse cara no quê, se você não tem um mestrado ainda? Então assim, pô, eu não estou no nível de criticar esse cara, tudo que ele fala para mim é verdade. Então passa do meu fator crítico e tudo que ele fala entra. E tem muitas coisas que acontecem isso. Né? Então, por exemplo, quando um vendedor chega para você e fala assim, ó, essa bicicleta aqui é muito melhor por causa disso, e o cara começa a falar aquele monte de coisa e você não está entendendo nada, chega uma hora que eu falo assim, e aí, gostou? Porque chegou num ponto que a sua capacidade de crítica, o seu fator crítico, já não conseguia combater aquilo, você fala assim, pô, eu tenho que concordar, porque eu não sei se está certo, não sei se está errado, e aí vai entrando. E aí isso vai processando lá dentro no seu subconsciente, chega num momento que você fala assim, cara, eu gostei de tudo que ele falou, eu não entendi nada, mas eu gostei, eu vou comprar porque ele falou muito bem. Então essa influência subliminar aqui, ela pode acontecer de diversas maneiras. No networking, conversando, a gente pode fazer isso numa apresentação, a gente pode fazer isso numa aula, a gente pode fazer isso em relações comerciais, treinamento, equipes ágeis, né? Consegue fazer muito, principalmente se você sabe onde está esse fator crítico. O que interfere o consciente, o inconsciente individual e o inconsciente coletivo? Então, chegando nessa parte do inconsciente, né, de pegar na mente crenças, valores. Quando a gente fala, o Chico, né, ele falou sobre ética, que é algo coletivo, né, é algo que a gente entende que é o bem de todos. E quando é moral? Aí já é alguma coisa mais pessoal ou alguma coisa mais focada, alguma coisa regional. Então, o que é moral para uma tribo dos Pataxós andar seminu? Talvez para a gente aqui não seja, a menos que estejamos na praia. E mesmo assim, na praia, a gente vai cobrir as partes genitais. Então, o que define essa questão de moral? Né? É esse pensamento coletivo. Quando a gente fala do pensamento coletivo, quando a gente tem noção disso, a gente tem a capacidade de criticar, de falar, de opinar. E quando a gente é exposto a isso de uma maneira que todo mundo segue o mesmo caminho e todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo está fazendo igual. Por exemplo, aquela professora que o Chico mencionou, que ela dá o DVD pirata e fala, mas todo mundo faz. Então olha só o quanto que isso penetrou no inconsciente coletivo dela. Ela passou do inconsciente individual dela e ela tomou uma forma um pouco maior. Vou dar um outro exemplo. Cracolândia, aqui perto. Quem passa lá perto, quem vê e quem sente, mas é mais empático, sente vontade de chorar quando passa lá perto. Eu sinto vontade de chorar, de ver a perda da identidade que essas pessoas têm. E chega num ponto que aquilo está no inconsciente dela. Mulheres que não são mais femininas, porque se elas forem, elas são estupradas, são batidas, são tratadas que nem cachorro. E eu estou falando assim, porque é uma realidade lá daquele lugar. E elas passam a adotar um inconsciente coletivo. Como que o pessoal de lá se veste, se comunica, como é que ele anda, como é que fala, como é que... Até as mulheres deixam de ser mulheres, porque senão elas não são pares para os demais. Isso acontece no neuromarketing, né? Estou falando de algo polêmico, né? Mas no neuromarketing. Quando você chega e fala assim, mas iPhone é caro, Apple, McDonald's, todas essas Coca-Cola, todas essas grandes marcas. Como que a gente trabalha isso no nosso consciente e no nosso inconsciente? Quanto que já está no nosso inconsciente? Por que a gente vai no Starbucks e compra uma garrafinha d'água por R$5? Tem gente que compra. Né? Vai lá e compra um pedaço de bolo, uma fatia de bolo por R$14, R$15. E olha só, você longe, você fala assim, não, eu não. Mas quando você está com um grupo e todo mundo compra, você fala assim, muda um pouquinho. Muda um pouquinho. Vamos supor que você não queira gastar muito hoje, mas é sexta-feira, e aí todo mundo está indo no happy hour, e aí você não quer ser o chato, você não quer ficar de fora, mas
você está gostando de estar com a turma e tal, mas você não quer gastar dinheiro, mas todo mundo está indo, o que você adota? Ah, inconsciente coletivo, aquilo te atrai. E as empresas sabem disso, e elas fazem isso, usam isso contra você. Então, depois de passar o limite consciente, está tudo liberado. Aí, depois que você passa o critério, né, o fator crítico, você consegue abusar das pessoas? Sim e não. Depende. Mas tem alguns limites, aí entra nessa questão ética, que o Chico estava mencionando. Então, por exemplo, quando uma pessoa, eu vou falar uma coisa assim meio besta, mas quando você vê uma pessoa que tem muita autoridade e que você vê a oportunidade de estar com ela, que é uma grande empreendedora, e ela te pede um favor e você vai lá e faz. E ela te pede outro favor e você vai lá e faz. E aí você fala assim, nossa, mas eu estou junto de um cara top, um cara que vai me ligar com outras pessoas e tal, não sei o quê. O que está acontecendo? Você não está deixando isso passar do seu fator crítico? Coisas que você não faria, você está fazendo agora porque você valoriza aquela pessoa? Isso acontece com várias marcas, com vários produtos, com pessoas, com chefes, com líderes, com pessoas que você nunca viu na vida. Como, por exemplo, escritores, aí o cara fala sobre mindset, fala, nossa, isso aqui é verdade. Aí você começa a seguir o cara, todo vídeo que o cara solta, você vai lá e segue e começa a entrar no seu inconsciente, você absorve aquilo como uma verdade. E aquilo ali vai mudando o seu mindset, a sua mentalidade, vai te absorvendo. Isso não muda o seu comportamento também? Né? Vou dar um exemplo de marketing. Marketing de relacionamento, marketing de venda direta, não é uma crítica, tá? Não é uma crítica, é um sistema de vendas que Herbalife utiliza, traz pessoas para dentro, treina o pessoal para vender. E outras empresas, Rinode faz isso também. Então, é uma crítica, não é uma crítica porque é o sistema de venda deles, é um sistema comercial. O que acontece quando você tem uma pessoa que você conhece e ela entra num sistema desse e aí ela não para mais de falar daquele produto, ela fica te perturbando e tudo é aquilo. E aí você fala assim, até que ponto isso está sendo profissional? Até que ponto essa pessoa tem um mindset profissional? Ou até que ponto ela está sendo levada por isso aqui, ó? Entende? Dá para ver como dá para passar? Dá para ver como dá para fazer isso com nossas equipes de trabalho? Dá para fazer isso com pessoas, não precisa nem ser comercial. Dá para fazer isso com filhos, com parentes. Né? E por que eu estou falando agora do lado comportamental? Porque é o nosso fio condutor aqui. Né? Nunca foi o objetivo falar muito de neuromarketing aqui. A gente está na era da informação. Quem acha que sim? É uma dica aqui. A gente está sendo bombardeado de informação, muita informação, toda hora informação, e a gente tem que ficar selecionando o que a gente vai ler, o que a gente vai ver, o que a gente vai assistir, o que a gente vai ouvir, o que a gente vai falar, o que a gente vai comentar, quem a gente vai seguir. Não é isso? Aí você fala assim, nossa, estamos na era da informação, da tecnologia, era digital e tal. Para as empresas, para as pessoas conseguirem que a gente consuma tudo isso, eles precisam chamar a nossa atenção. Então a gente não está só na era da informação, a gente está muito mais na era da atenção. Quem é mais doido, quem faz um vídeo mais louco, quem faz mais diferente, quem fala de uma maneira diferente, quem é disruptivo, que o cara critica. Aí você fala assim, pô, esse cara aqui tem um pensamento doido, mas faz sentido. O cara conseguiu pegar a sua atenção. E aí o que vai acontecer agora? Vai bater de frente com a autoridade, reputação, ele vai crescer para cima de você, você vai chegar num ponto que seu fator crítico vai se sentir enfraquecido e você vai falar assim, eu não tenho mais argumentos, eu acredito em tudo que ele fala. Ele fala a verdade. Pronto, instalou crenças e valores. Atenção, emoção, memória e decisão. Isso daqui é muito trabalhado no neuromarketing, mas isso daqui também tem que ser muito trabalhado quando a gente fala de comportamento. Por quê? Como que a gente faz para capturar a atenção? A Gabi falou hoje sobre a comunicação não violenta, e ela falou sobre uma maneira como ela resolveu a questão do quarto bagunçado da filha. Chamando a atenção, brigando, xingando, gritando, jogando o computador na parede, que nem o Chuck falou. Então, você tem as maneiras de chamar a atenção. O neuromarketing faz isso, mas a gente tem como fazer isso com as pessoas ao nosso redor. Uma dica para quem está no LinkedIn: se você quer chamar a atenção e você quer fazer network, crie conteúdos legítimos, genuínos. Nem que eles sejam simples, textos de 2 parágrafos, mas seja você mesmo, seja genuíno e defenda algo que você acredita. E aí,
as pessoas vão poder falar assim, pô, essa pessoa aqui, ela fala pouco, mas ela fala tudo. Não é? Às vezes a gente não pega umas... É engraçado que, você falando disso, depois que a pessoa olha para você como defensor de alguma coisa, onde ela está te marcando. Isso é legal. Aonde ela está, ela te marca para ver algum assunto interessante que ela viu e ela traz o seu nome. E aí as pessoas que estão no outro artigo, eles vêm até você, é muito bizarro. Isso. Então, tem sites, tem perfis, tanto no Facebook, redes sociais, tudo que o pessoal fica repostando coisas, fica ruminando, por assim dizer. Ele pega um conteúdo, mastiga. Então, falar de neuromarketing hoje está batido. Tem um slide aqui que fala de gatilhos mentais. Gatilhos mentais. O que é gatilho mental? Reciprocidade. Você faz uma coisinha legal aqui, a pessoa vai querer fazer legal para você e tal. O que é isso? Por que tem tanta gente falando sobre isso? Está ruminando esse assunto aí já faz um tempão. Isso daqui, falando de neuromarketing, né? Como que isso pode ser utilizado no neuromarketing, mas isso aqui é interessante porque eu vou comentar agora, falando dessa... Isso aqui é uma tomografia computadorizada, né? Isso aqui é uma das ferramentas de neuromarketing. Isso aqui pode ser utilizado de diversas maneiras para medicina, para análise de perfil, de persona, de público, para vender e tal. A gente tem falado muito de mindset, né? Muito de mindset. Até quando a gente vai ficar falando de mindset, esse é um questionamento, uma provocação. Falar de mindset, mentalidade, cultura, e a gente vai começar a enxergar o mindware. Porque se você tem a capacidade de pensar, de raciocinar, de fazer as coisas com o equipamento que você tem, que é o seu cérebro, como é que você cuida do seu cérebro hoje? Né? Quantos por cento do cérebro é formado de gordura? Então, quem faz dieta e corta a gordura fora, vai encolher o cérebro, vai dar dor de cabeça, vai processar menos coisas, vai ter memória fraca e vai ficar pior. Então, dá para cortar toda a gordura numa dieta? Não dá. Isso é uma coisa assim, biológica. Mas se você parar para pensar, fala assim, como é que eu estou cuidando do mindware que cuida do meu mindset? Isso daqui é o que a gente está falando de mindware. Eu creio que, muito em breve, as pessoas já vão estar falando em cuidar do cérebro muito mais, do mindware, muito mais do que é falado hoje, porque hoje quase não é falado, mas muito mais falado. E vão ficar estudando essa questão de como o inconsciente e o subconsciente funciona, como que a gente consegue passar isso para a nossa equipe. Tudo isso daqui são métodos para você utilizar de neuromarketing. Um monte de computador, um monte de coisa que utilizar na medicina você pode utilizar para vender. Parece injusto, mas acontece. Como que a gente faz para atingir as pessoas? Isso no neuromarketing, isso em neurociência, isso de maneira psicológica. As pessoas são autocentradas. O nosso cérebro reptiliano, ele é muito voltado nele mesmo. Tanto é que ele é egoísta, ele pensa nele, ele sempre pensa naquilo que vai fazer falta para ele, que é a sobrevivência. Então, se você sempre falar o nome da pessoa, ela vai se sentir bem. Todo mundo, eu acho que já sabe isso, né? O nome que a pessoa mais gosta de ouvir é o nome dela. E depois a outra palavra que ela mais gosta de ouvir é você. Então, se eu falar com o Guilherme, vocês vão chamar o Guilherme. Guilherme, você. Quanto mais eu usar Guilherme, mais ele vai se acostumar comigo. Vamos supor que eu acabei de conhecer o Thiago hoje. E aí eu falo o nome dele uma vez. Isso vai causar uma certa tensão, porque ele fala assim, eu nem conheço ele muito, mas ele está me chamando pelo nome, ele me conhece. Aí ele vai ficar sem graça e perguntar meu nome. E aí toda hora eu falo, Thiago. Chega uma hora que ele se acostuma comigo. E aí eu começo a entrar naquele ciclo lá atrás. Né? Eu começo a passar a parte consciente dele e começa a entrar no subconsciente. Contraste. É muito fácil, quando a gente quer alguma coisa de uma pessoa, a gente fala assim, você prefere isso quebrado ou você prefere solucionar? Qual que é a resposta que você dá? Né? Você prefere não comprar esse produto que chegar em casa e sua esposa não te dá um beijo ou um abraço nesse dia dos namorados, ou você comprar esse produto que é a maior demonstração de amor e carinho nesse dia dos namorados, não sei o que. Eu falo, não, é lógico, vou agradar minha esposa, eu não quero uma briga em casa. Então, o cérebro reptiliano, ele presta atenção nessas coisas. Tangível. Se você tangibilizar, né, se você colocar a pulseira na mão no braço da mulher, se você fizer o homem colocar o sapato no pé e dar umas voltas,
vai comprar. Porque você começa a mostrar as coisas como elas realmente são, e não só no campo das ideias, no abstrato, mas no concreto. E a gente prefere sentir do que ouvir. E a gente prefere ver do que sentir e ouvir. Começo e fim. Tudo que eu estou falando aqui, provavelmente vocês vão esquecer uns 80%. Provavelmente. Vocês vão prestar atenção numa pergunta do começo, na conclusão que eu vou colocar no final, que eu não vou dar spoiler. Não, eu vou. Pode sim. Dá certo. Dá para parar a mente consciente. Visual. Desde que a gente tem evoluído como ser humano, desde os primatas, a maioria, grande parte, tem pelo menos 70% do cérebro trabalhado no campo visual. A maioria. Por isso que muitas vezes a gente presta muito mais atenção para o que a gente vê do que a gente está ouvindo. E muitas vezes a gente lembra de coisas de maneira que a gente nem sabia que estava prestando atenção. Então, por exemplo, a gente está aqui na sala, tem coisas que vocês estão vendo aqui, mas somente inconsciente não deixa você pensar nisso, senão você ia ter um choque aqui, de tanta informação que você está vendo. Só que quando você chegar em casa, talvez você lembre que aqui no palco tinha alguma coisa assim e tal, você nem estava prestando atenção nisso. Porque o nosso cérebro, para se defender dos ataques dos predadores, ele evoluiu nessa parte. Parte emocional. Isso aqui eu vou comentar bem rapidinho, na emoção. Todo mundo aqui é um ser emocional, apesar de ser reptiliano. Mas fala assim, você falou que reptiliano não sente emoção. Que as cobras, jacarés não sentem emoção. Então a gente tem uma mente reptiliana, e agora você está falando de emoção, que é o cérebro límbico. O que acontece? Isso. Quem consegue definir facilmente a palavra emoção? O que é emoção? Sentir. Sentir. Quem mais? Banho de química. Banho de química. O que mais? Viver intensamente. Viver intensamente. Ok. Aqui a gente tem emoção ou tem sentimento? Qual que é a diferença de emoção e sentimento? Por que eu estou perguntando isso? Quantas pessoas aqui nessa sala já ficaram chateadas com alguma pessoa em algum momento? Qualquer pessoa em qualquer momento. Todo mundo aqui já ficou chateado com alguma coisa? Trabalho. Já ficou chateado com alguma coisa? Em casa. Amigos, parentes, cônjuge, namorado, tal. Por que isso aqui é importante para comportamento? Se a gente não sabe o que é emoção e não sabe o que é sentimento, como é que a gente sabe como o que a gente está passando, que a gente vai controlar aquilo que a gente não quer? Quem que quer ficar nervoso todo dia? Ninguém quer. Mas se você não sabe a diferença de emoção e sentimento, não sabe que raiva é emoção e sentimento, você não sabe o que é, como é que você vai controlar isso? É a mesma coisa que o Chico perguntou lá atrás, né? Se você não tem um propósito seu, como é que você vai cuidar do propósito da empresa que nem é sua, que você não tem nada a ver? Como é que você vai fazer isso? Você não conhece nem você mesmo. As pessoas vão te deixar com raiva e você vai se permitir ficar com raiva porque você não sabe se raiva é uma emoção ou se é um sentimento. E você, como não sabe o que é, como é que você faz para controlar? Isso daqui é emoção ou é sentimento? Por que na foto anterior era mais difícil, né, de falar ser emoção e sentimento? Isso daqui é mais fácil falar que é sentimento. Permanece por mais tempo? Porque você fala assim, né? Que emoção será que esses velhinhos estão tendo aqui no balanço? Assim, quase nada. Mas o sentimento impera. Qual que é a grande diferença? A emoção é uma coisa que é inconsciente. É uma coisa que vem do subconsciente também. É a resposta, né? É a resposta. Isso. Das suas memórias, é a resposta. É aquilo que você sente de determinado aprendizado que você teve. Sim. Sim. Por exemplo, eu vou falar para você assim, imagina um momento bom da sua vida, você vai se conectar com outras coisas, que para mim foi a maternidade. Eu não posso falar para você, cara, a maternidade é muito boa. Eu aprendi que isso é muito bom para mim. Do lado de... Assim, logo eu sinto as emoções que eu tive no nascimento, de A, B, C e D. Do ponto de vista do estudo da neurociência, o que é a emoção? Você fala assim, eu estou sentindo alguma coisa. Como é que você sabe o que você está sentindo? Aí você falou, né? Você sente, né? Como é que você sabe que você está sentindo alguma coisa, aquela emoção? O que te faz acreditar que você está sentindo alguma coisa? É um banho químico?
São respostas que o seu corpo te dá. Você está tremendo, você fala assim, eu estou nervoso, estou triste, estou suando e tal. Se o corpo não te der essas respostas, você não sabe o que é. Né? Você não tem um diagnóstico. Então, quando a gente fala, né, daquela lembrança, você teve uma emoção atrás, talvez você não soubesse o que era, então era uma emoção. Quando você tomou consciência do que era aquilo, eu acho que eu estou sentindo isso, vira sentimento. O sentimento é a emoção conscientizada, é a empatia de si mesmo. É meio doido isso, né, gente? É meio doido. Porque essa questão de falar de empatia, né? Fala assim, como é que eu vou... empatia, né? Estou nos sapatos dele, eu sei como é que ele se sente. Eu estou nos meus sapatos, eu sei como eu me sinto. Com autoempatia, né, pode parecer meio estranho, mas quantas vezes a gente se engana com o que a gente sente, o que a gente pensa? Mas será que eu me conheço de verdade para dizer se isso é emoção e sentimento? Entra então naquele ciclo. Então, se você não tem autoempatia, se você não consegue perceber se você é, não é, se você sente, não sente, se é algo que você quer ou que você não quer, como é que você pode reconhecer o sentimento? Então, reconhecer o sentimento, que aí você já está reconhecendo, a emoção já vira sentimento. Como é que você reconhece isso? E se você não reconhece, como é que você tem empatia pelo outro, se você não sabe o que é? Faz sentido? Vou ter empatia pelo Guilherme, porque ele está com raiva. Eu não sei o que é raiva, nunca passei raiva. Assim, eu acho que ele está nervoso. Mas como que eu vou poder falar aquilo? Nunca senti. Né? Nem por emoção, nem por sentimento, né? Nem inconsciente, nem consciente. É um exemplo, né? Lógico, ninguém consegue estar sem passar raiva. Como que as pessoas compram? Como que as pessoas fazem as coisas? Como que as pessoas ajudam umas às outras? Como as pessoas fazem um contato de networking? Como que a gente faz a nossa equipe trabalhar? Com isso daqui. Essas coisas. Só que de todas essas listinhas aqui, tem mais, tem um monte de coisa, né? Que nem a Gabi colocou, tem um monte de sentimento que a gente pode colocar, um monte de emoção que a gente pode colocar. Mas tem duas que são únicas, que eu frisei aqui. Dor e prazer. O nosso cérebro, ele é binário. Então, lembrei do Edgar. Ele falou que ele gosta de contar binário. Nosso cérebro é binário. Ele só faz duas coisas mais importantes no nosso cérebro reptiliano. E todas as outras coisas que a gente faz, por mais que a gente pense que a gente está no controle da situação, a gente está justificando uma tomada de decisão inconsciente. Eu estou fugindo da dor, ou evitando a dor, ou eu estou buscando prazer. De alguma maneira. Então, comer é fugir da dor, e depois de um tempo comer pode ser um prazer. Então, lá atrás, primitivamente, quando a gente não tinha geladeira, não tinha nada, tinha onde guardar, você caçava, comia. Acabou a comida, tinha que caçar de novo. Você não queria caçar, você estava com preguiça, você começava a sentir dor de estômago, está com fome. Então assim, quero comer porque estou com dor. Você não ia caçar por prazer de barriga cheia. Mas o cérebro ele faz essas duas funções. Todas as outras decisões que a gente toma é para justificar o porquê que o nosso cérebro decidiu de maneira inconsciente. Parece um absurdo. Fala assim, então eu não tomo as minhas decisões, o meu cérebro que toma? De 85% a 95% sim, das suas decisões. Mas você fala assim, caraca, tudo isso. Tudo isso. Por isso que aqui é muito importante, estou frisando dor e prazer. Porque se você sabe reconhecer o que fere você, o que fere o seu amigo, seu companheiro, sua equipe, você vai ter empatia e você vai saber combater. Que é a mesma coisa que a Gabi falou. No momento que a filha dela falou que o quarto bagunçado representava a liberdade e feria aquele sentimento de liberdade, quando a Gabi falava assim, arruma isso aqui, estava ferindo a liberdade dela. O que um animal faz quando está se ferindo ele? Ele se protege. Qual que era a maneira da filha dela se proteger? Bater de frente, mesmo que verbalmente. Quantas vezes a gente já não fez isso com alguém? Quantas vezes? E aí fica naquela briga de ego. Às vezes é briga de ego, às vezes não é ego, às vezes é dor mesmo. Às vezes tudo como uma coisa que dói. O tal do gatilho mental. Gente, isso aqui eu nem vou falar muito não, porque isso aqui tem algumas palavras, algumas coisas que geram reações na gente, de maneira inconsciente, de maneira subconsciente, de maneira que a gente, até consciente, fala, ai que legalzinho e tal. Então eu não vou falar muito nesse assunto aqui porque está meio batido. E se eu for falar disso aqui, aí tem que entrar muito a fundo e não dá, eu até já estourei o tempo aqui. Provocar alterações dos padrões neurais. Se você quer ajudar a sua equipe, transformação digital, se você quer vender mais para os seus clientes, você tem que provocar essa alteração dos padrões neurais. Pode parecer meio estranho, né? Ver uma calabresa dentro de uma banana, né? Aí você fala assim, pô, eu entendi o que você quis dizer. Beleza, né? Beleza, então eu consegui transpor para vocês esse texto aqui.
Então, o que a gente tem que fazer com o nosso cliente? Ele está numa zona de conforto lá toda vez que ele pega o aplicativo. Quando você chacoalhar ele lá e der mais conforto, der mais valor para ele, der mais possibilidade para ele, ele vai sair daquele padrão neural normal dele. E a nossa equipe é assim. Nosso trabalho, nossa empresa é assim, o mundo é assim, a nossa família é assim. Sabe, toda vez a gente vai comer no domingo, tem que fazer todo aquele ritual. O ser humano faz rituais, a gente faz rituais para tudo, a gente se prepara, a gente faz as coisas melhor com o ritual. E depois quando a gente chega naquele ápice daquele desempenho por causa daquele ritual, o que você faz? Você continua igual? Está na hora de mudar. Alteração dos padrões neurais. Quando você vê que uma equipe chegou num nível de desempenho, você tem que fazer o quê? Provocar. Tem que tirar daquele padrão. Não tem outro jeito. Todo crescimento gera um desconforto. Toda mudança gera um desconforto. E toda alteração de padrão neural também. Ver essa imagem assim talvez cause um desconforto. É isso mesmo. Memória. Memória rápida, de curto prazo, de longo prazo. Rápida é quando alguém te falou algum número de telefone, você memoriza na hora e você diz que tal, e essa pessoa pergunta, qual que era o número ali? Já era. Dura alguns segundos. Já a memória de curto prazo, você já consegue lembrar um pouquinho mais, porque é a memória de trabalho, a memória processual, é a memória que você usa todo dia no projeto, que você está numa sprint de semana ou de 2 semanas, você lembra daquilo. Passou 3 meses daquela sprint, alguém te pergunta assim, peraí que eu tenho que ver as anotações. Não é isso? Por quê? Você trabalhou essa memória de curto prazo, a memória processual. Isso serve para um monte de coisa. Né? Vou trabalhar aqui para uma palestra, vou estudar aqui para uma palestra. Aí chega aqui, eu sei de tudo. Daqui uma semana, lembra aquilo que você falou na sua palestra? Assim, o quê? Aí o que acontece? Você vê o nível do palestrante, né? Porque para palestrar ele tem que ter uma memória de longo prazo. Isso aqui a gente consegue fazer de 2 maneiras. Uma delas é por repetição. 2 hambúrgueres, alface, de tanto repetir, né? Aí fica. Outra maneira é você dar um susto na pessoa. É você dar um choque com a realidade na pessoa. É você dar um choque de felicidade na pessoa. E aquilo eterniza. Não é assim que acontece, né? Memórias da infância, lá de trás, a gente sente o cheiro de alguma coisa, a gente lembra lá atrás, porque aquilo teve uma impressão muito forte emocionalmente na gente. Decisão. Por que isso aqui é importante? 85 a 95% das nossas decisões são inconscientes. Daniel Kahneman, um economista, foi prêmio Nobel em 2002. Ele falou isso aqui: embora o sistema 2 acredite ser onde ocorre a ação, o sistema 1 automático é o herói do livro. A maioria do livro que ele escreveu, né? A maioria das escolhas das pessoas corresponde à predileção do sistema 1. O que é esse sistema 2 e esse sistema 1 aqui? São os 2 sistemas que a gente usa para tomada de decisão. Sistema 1, decisão rápida, inconsciente, automático, decisões corriqueiras, propenso a erros. O que acontece aqui? Quando a gente está muito acostumado a fazer alguma coisa, a gente não pensa. Se eu perguntar para vocês, 2 mais 2, 344 vezes 322. Trava tudo. Por quê? Aquilo que é fácil, que é corriqueiro, o cérebro processa automaticamente. Pergunta assim, onde você deixou o telefone da empresa? É móvel, né? Onde você deixou? Ah, está sempre ali na gaveta. Beleza. Você acabou de fazer uma mudança. Saiu do departamento, foi para outra, e agora? Onde está o celular? Onde está o móvel? A mente já vai para o sistema 2 e vai processar um pouco mais devagar. É mais consciente, mais esforçado, decisões complexas, mas também é mais confiável. O que acontece na nossa vida? O Chico falou do automático. Ninguém percebeu que a favela lá, os barraquinhos estavam de ponta cabeça. Quem que pensou para vocês? Sistema 1, sistema 2? Sistema 1. Quantas coisas na nossa vida não passam batida desse jeito e a gente está propenso a errar muito por isso? Facilidade cognitiva. O que é isso daqui? É justamente essa questão de você encarar alguma coisa muito fácil e você pega e faz um Ctrl+V, 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 Ctrl+V. Você dá um Ctrl+C uma vez só e você fala assim, é assim que faz, é assim que faz. Agora, a partir daquele momento, você só dá Ctrl+V. Mesmo que você estiver errado, você vai ficar dando Ctrl+V. Que é repetir a mesma função, repetir o mesmo pensamento, a mesma frase, o mesmo mindset. Por exemplo, se você entrar num carro aqui no Brasil e ele for automático, né? Ele vai estar com umas coisas aqui, o manual vai estar aqui, mas você vai estar do lado esquerdo.
Isso daqui é uma facilidade cognitiva, normal, né? E se você for lá para fora, lá para Inglaterra? Aí você fala assim, como é que eu faço isso mesmo? Como é que eu mudo a marcha? Né? Aqui era assim, rapidinho. Aqui é... já muda. Tensão cognitiva. Tudo aquilo que é novo causa estranheza, tudo aquilo que não é habitual. Por que isso aqui é importante a gente saber? Quando a gente está trabalhando com as pessoas da nossa equipe, a gente tem que ficar atento a essas coisas que estão automáticas. Muita coisa está no automático. Muita coisa está sendo processada pelo sistema 1. Muita coisa. E por isso, 85 a 95% das nossas decisões são inconscientes, porque estão no automático. E aí a questão, não sei quem que foi que trouxe aqui na palestra, mas falou que a gente tem que questionar. Né? A gente tem que questionar, não é que a gente tem que se conformar, que a gente tem que pensar, a gente tem que ser mais questionador das coisas. Comportamento e mentalidade. Como aplicar essa influência mental e comportamental subliminar em meus relacionamentos? Consciência individual e consciência coletiva. Legal, né? Já falei sobre isso. Então, se você pensar com a sua consciência individual, quem você é, quem a pessoa é, e você vê quem vocês são juntos, você consegue aplicar isso muito melhor. Porque o que importa é quem vocês são juntos e o que vocês vão fazer juntos, não é? Na equipe. Não importa quem faz mais rápido, quem faz mais devagar, mas o que importa é quem equipe entrega o projeto. Você tem que pensar de maneira individual e de maneira coletiva. Então, quando você está numa daily, você tem que pensar de maneira individual e de maneira coletiva. Né? Quando você está fazendo uma sprint, você está com uma equipe lá, o pessoal tem alguém mais atrasado, tem alguém que não tem tanta experiência, você está pensando do jeito individual e de maneira coletiva. Isso em tudo. No casamento não é a mesma coisa? Às vezes a gente entra numa guerra de ego, numa briga de ego, para saber quem está certo e quem está errado. Se a pasta de dente você pode apertar em cima, pode apertar embaixo. Né? Se você pode lavar o garfo e colocar ele no escorredor com os dentes para baixo, com os dentes para cima, com a faca, né? Corte para cima, corte para baixo, e fica aquela briga e tal. Assim, qual que é o objetivo disso? Né? É uma consciência individual ou coletiva? Empatia, já falei sobre isso, né? Estar nos sapatos. Já falei sobre isso aqui também. Não é interessante que tudo que a gente fala para utilizar no neuromarketing, de maneira para fazer as pessoas comprarem, fazer as pessoas adquirirem aquilo que elas não querem, a gente consegue fazer também para aquilo que elas querem e para aquilo que você quer também. Dor e prazer. Mesma coisa. Você está na sua equipe. Você sabe quais são as dores da sua equipe, as dores da sua empresa, as dores dos seus clientes. Se você não sabe, o que você vai resolver? Você vai estar alfinetando da mesma maneira. Uma pessoa vai estar gritando liberdade, você vai estar gritando arrumação. E vai ficar batendo de frente. Enquanto as duas têm que falar assim, vamos juntas no mesmo caminho. Vamos as duas ter o mesmo prazer. É muito possível influenciar a mente e o comportamento das pessoas de modo direto e consciente. Tem uma ressalva aqui, gente. Tem uma ressalva, tá? Eu coloquei assim meio que pra... dá pra fazer, mas tem uma ressalva. Apesar da gente conseguir fazer isso aí, não é tão simples quanto parece. Né? Do jeito que eu falei assim, dor e prazer e tal. Tem coisas que dão muito fácil se você estudar, se você trabalhar com comportamento, se você pesquisar, estudar psicologia cognitiva, social, neurociência, como o cérebro reage e tal. Um coach não vai fazer isso. Foi feita uma pergunta hoje aqui sobre coaching como agente transformador, como um agente de mudança numa empresa. Se o coach fosse um agente de mudança, ele estaria empregado lá sendo Scrum Master, não sendo coach. Ele é um provocador de mudança. Né? Então, se a gente levar isso daqui, falar assim, o que eu posso fazer como coach, o que eu posso fazer para trabalhar o comportamento de uma pessoa se ela mesma não quer? Tem como eu passar o fator crítico dela, entrar no inconsciente dela? O que vocês acham? Tem como? Quem acha que sim, levanta a mão. Poucas pessoas. Se você puder trabalhar isso pouco a pouco com a pessoa, e se você souber as dores, os prazeres, onde ela quer chegar, e os gatilhos certos que você aperta, fica mais fácil? Fica muito mais fácil. Então dá para fazer? Dá para fazer. Agora a pergunta é, isso é ético? Eu queria que o Chico estivesse aqui. Isso é ético? Porque aí é o que a gente fala no coaching. Nós trabalhamos de maneira consciente. A pessoa tem que tomar consciência de quem ela é.
de quem ela quer ser, do que ela quer mudar. E a gente não pode fazer isso aqui. Né? E aí tem gente que fala assim, ah, mas tem gente que hipnotiza e tal. Sim. O que acontece aqui, gente? Tem coisas que a gente faz, por exemplo, da parte clínica, que é para ajudar as pessoas. Né? Então, por exemplo, o psicólogo, ele sabe a vida inteira daquela pessoa. E isso é ético, porque ele é um profissional. A partir do momento que ele abre a boca, já não é ético. Então, dependendo do que a pessoa está fazendo, tem uma linha muito tênue entre isso daqui ser bom e ser ruim. Então, eu quis trazer isso daqui porque é possível, é muito possível, dá para fazer. Só que dá para fazer isso uso para o bem e uso para o mal. E a gente sabe que quando a gente faz uso para o mal, o que acontece, né? Geralmente não dá muito certo lá na frente. E todo mundo sai machucado. Meu nome é Thiago Santos, obrigado. Mas é isso. Obrigado, gente.